Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas nossas redes sociais da Arquidiocese de Botucatu, também pela nossa rede social da Paróquia Sagrada Família, para a nossa terceira noite do estudo do Evangelho de Marcos, nesse mini curso com Marcos no seguimento a Jesus. Pedimos desculpas pelo atraso, mas acontece que a internet é sempre uma surpresa, né? É uma caixinha de Pandora. Uma hora ela pode estar funcionando, outra hora ela pode, nos deixar também na mão. Não nos perturbemos por isso. Vamos então começar o nosso curso, a nossa leitura do Evangelho de hoje, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é também formativo em vista do mês da Palavra de Deus, do mês da Bíblia. Hoje, nós damos um passo a mais dentro da nossa modalidade formativa do minicurso. Na quinta-feira passada, a irmã Zuleika nos acompanhou, nos introduziu no Evangelho de Marcos, na leitura dos capítulos, do Evangelho de Marcos, capítulo 1, que nos colocou, então, já dentro da catequese do evangelista Marcos. Hoje, nesta noite, nós leremos um bloco do Evangelho de Marcos, que nós denominamos dentro destas perguntas: quem é Jesus de Nazaré? Que reino ele anuncia? Nesse sentido, nós somos convidados a, já de imediato, tomarmos o texto de Marcos a partir do capítulo 1, versículo 14, e iremos depois até o capítulo 5, versículo 43. Alguns textos que nós vamos pensar dentro do Evangelho, deste bloco, que compreende esses 5 capítulos iniciais do Evangelho, iluminarão outros textos que nós não conseguiremos comentar dentro da própria questão do tempo, por assim dizer. Então, vai preparando aí a tua Bíblia, vai se situando dentro do horizonte do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 14, do capítulo 1. É importante que nós tenhamos consciência do seguinte: 2 perguntas percorrem o Evangelho de Marcos. Quais são essas 2 perguntas? A primeira: quem é Jesus de Nazaré? E atrelado a esta questão está uma segunda pergunta muito importante: quem é o discípulo de Jesus? Elas servem, essas 2 perguntas, até mesmo para delimitar a catequese do Evangelho de Marcos em nível de estrutura, em nível de divisão do texto. Nesse sentido, quem é Jesus de Nazaré e quem é o discípulo de Jesus de Nazaré? Nessa perspectiva, nós somos já, então, colocados dentro do versículo 14, que inaugura para nós a Semana Missionária de Jesus. Um dia de missão, na verdade, na vida de Jesus. Temos uma pergunta também que se faz importante dentro desse itinerário de vida de Jesus de Nazaré. Onde está Jesus? Retomemos um pouco da experiência das noites da quinta-feira passada, onde a irmã Zuleika colocou para nós que esta também seria uma pergunta interessante, uma pergunta importante dentro do Evangelho de Marcos. Onde está Jesus de Nazaré? Então, quando nós fazemos essa pergunta, nós temos que nos situar dentro da geografia do Evangelho de Marcos. Essa geografia do Evangelho, quando ela está relacionada a Jesus, ela nos informa a respeito da missão do próprio Jesus. Então, isso é muito importante. Ao perguntarmos onde está Jesus de Nazaré ao interno do Evangelho de Marcos, nos situamos num panorama geográfico, mas que nos coloca dentro
de aspectos e informações importantes para que o leitor, discípulo, o ouvinte do Evangelho de Marcos, possa, então, compreender a missão de Jesus. E a missão de Jesus, dentro destes 5 capítulos, vai transitando da Judéia para a Galileia, da região de Tiro, da região de Sidônia, concentra a sua atividade também na cidade, na região da Decápole, das 10 cidades, Cesareia de Filipe, depois volta para a Judéia, a fim de enfrentar também a cruz e a paixão. Se nós pegarmos no mapa, todo esse itinerário que Marcos descreve, resulta impossível de acompanhar. Mas qual é a finalidade do evangelista Marcos nessa perspectiva de informar a geografia, de informar a localização de Jesus? É justamente mostrar um Jesus em movimento. Um Jesus que não está parado, mas que está em movimento. Esse movimento tramita entre a Judéia, que representa aqui a hostilidade, a rejeição, a resistência frente a Jesus de Nazaré por parte das lideranças do povo. E também o território da Galileia. No território da Galileia, Jesus, portanto, situa todo o seu agir, toda a sua missão. Nesse sentido, a Galileia, para Marcos, não tem fronteiras geográficas. Então, a localização de Jesus dentro do Evangelho de Marcos, ela é muito mais do que uma informação geográfica, mas ela é uma grandeza teológica. A Galileia de Marcos serve ao propósito de Deus, portanto, por isso dizemos que é uma grandeza teológica, serve para o querer de Deus, para dizer e mostrar a revelação de Jesus de Nazaré como o seu enviado. Então, a forma como Jesus se move dentro do Evangelho de Marcos já mostra a sua meta. Impedir que o Evangelho deixe-se fechar dentro dos muros da cidade de Jerusalém, dentro de todo tipo de Jerusalém e de Judeia hostil. O Evangelho de Marcos, portanto, também, como já vimos nas noites anteriores, se destina a formar também os pagãos, os gentios que estão dando o passo na fé em relação a Jesus de Nazaré. Nesse sentido, a Galileia se torna o lugar privilegiado para Jesus iniciar o anúncio do reino. Então, ali nas margens do Mar da Galileia, Jesus inicia a sua missão. Marcos 1, 14 ao 39. Mostra para nós, portanto, o começo deste dia. O evangelista Marcos nos informa o que acontece nesse dia de missão, nesse dia que inaugura-se, portanto, o trajeto, o itinerário de Jesus. Ele nos faz saber que João Batista havia sido preso. No versículo 15, pode pegar aí na tua Bíblia, nós temos uma declaração importante de Jesus. Qual é a declaração de Jesus? Completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Esse anúncio de Jesus, ele é importante porque ele representa o programa de vida de Jesus. O reino está próximo. Sua vida será toda ela em função do anúncio deste reino e da fidelidade ao seu Pai. Jesus empreende, então, uma caminhada missionária ali, a partir da Galileia das nações, da Galileia dos gentios, dos pagãos, e começa, portanto, uma aventura no anúncio do seguimento, no anúncio do reino de Deus, que se configura, portanto, no seguimento ao projeto de Deus, ao discipulado, a Jesus de Nazaré.
Então, ali na Galileia, onde Jesus começa o anúncio desse reino, o programa de vida de Jesus se torna também aquela localidade um preâmbulo da terra prometida. É lá, portanto, que Jesus terá também uma maior aceitação. Ali, começando nas margens. Nós temos o chamado dos 4 primeiros. Os 4 primeiros, Pedro, André, Tiago e João, são os 4 primeiros colaboradores do anúncio deste reino. Jesus os chama. Né? Só que é interessante olharmos aqui que os 2 primeiros são pescadores. Os outros 2, Tiago e João, estão consertando as redes. Então, Jesus começa o seu ministério em movimento. Esse movimento só para na cruz, mas esse movimento inicia-se em relação aos discípulos. Ele passa, mas não para. O discípulo, ao escutar o convite de Jesus, deve sair do seu espaço para entrar no espaço do Mestre. Sair de seu horizonte para ver o horizonte de Jesus. Para ir ao encontro de Jesus. É um chamado, portanto, a estar em constante deslocamento. Mas, acima de tudo, é um chamado a estar com Jesus. O primeiro da lista é Pedro. Eles estão junto do mar. Então, notemos a vocação de Pedro e a vocação de André, difere da vocação de João e de Tiago. A lógica desse texto, desse chamado dos 4 primeiros, qual é? A uns eles chamam de pescadores, pescadores de homens. A outros ele chama para consertar as redes. Vemos então uma multiplicidade aqui do chamado e também do seguimento. Esse verbo é muito importante, acolitei. É o verbo que aparece 73 vezes no Novo Testamento. Esse verbo mostra, portanto, a decisão do discípulo de fazer uma experiência toda e pessoal, uma experiência que vai mudar a vida do discípulo e que vai projetá-lo para o seguimento, para a caminhada junto de Jesus. Então, por detrás desse texto, deste chamado dos 4 primeiros, existe significativo aqui, né? É muito significativo isso, uma multiplicidade de serviços. A uns ele chama para pescar, para cooperar com o projeto do reino que ele está anunciando. A outros ele chama para consertar as redes, para pastorear, para cuidar. Então, vemos dentro do horizonte desse texto uma multiplicidade dentro do chamado que Jesus nos faz. Logo em seguida, portanto, nós somos convidados a ir com Jesus para a sinagoga em Cafarnaum. Aqui começam a ser respondidas, ou começam a ser colocadas, as perguntas que nós lançamos no início. Quem é Jesus de Nazaré? Quem é o discípulo de Jesus? Então, uma temática que percorre o Evangelho de Marcos é o chamado segredo messiânico, que começa a ser colocado a partir desses relatos que Marcos, portanto, vai narrando já no início do seu Evangelho. O que é esse segredo messiânico? Consiste no seguinte: a identidade de Jesus deve ser preservada de compreensões equivocadas. Toda vez que Jesus realiza um gesto de poder, que nós chamamos de milagre, nós chamamos erroneamente de milagre, porque
na verdade a tradução correta seria gestos de poder, porque é a tradução da palavra dinamis, e ele faz isso muitas vezes durante o Evangelho de Marcos. Ele passa quase que a maior parte do tempo do Evangelho, a narrativa de Marcos, né, realizando um gesto de poder. Qual é a função desses gestos de poder? Eles têm a função de atestar que Jesus é o autorizado para anunciar o reinado de Deus. Jesus possui a autoridade. A gente vai ver em que consiste essa autoridade de Jesus no decorrer dessa leitura que nós vamos fazendo do Evangelho de Marcos. Ele é o autorizado para anunciar o reino de Deus. Como que a gente vê essa autoridade de Jesus, portanto? Através daquilo que ele realiza, e já lanço a próxima ideia-chave, através daquilo que ele fala. Marcos 1, 21, 28, nos traz o relato do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum. Então, depois que Jesus passou chamando os 4 primeiros, que deslocou os 4 primeiros, ele se dirige para Cafarnaum. Lá, aos sábados, como de costume, entra na sinagoga e realiza, portanto, o seu primeiro gesto de poder, que revela o quê? A presença do reinado de Deus na história, que deve ser aceito na liberdade da consciência. Na liberdade da consciência. Sem amarras, sem barreiras. É o que representa o endemoniado dentro da sinagoga. Jesus, portanto, através desse exorcismo, desse relato de liberação que ele realiza na sinagoga, ele está revelando justamente que esse anúncio do reino, que está ali sendo realizado, precisa ser acolhido por todos, na liberdade. Não pode ser uma imposição e não pode haver amarras ou barreiras. É curioso, por que será que Jesus realiza esse gesto dentro da sinagoga? A sinagoga é o lugar, é o espaço do estudo da palavra de Deus. É o espaço para que o fiel, o judeu piedoso, possa se encontrar com a palavra de Deus, em última análise, com Deus mesmo. Por que que essa primeira cena, esse gesto de poder, acontece dentro da sinagoga? Um questionamento que percorre também, né, ao estudioso, ao exegeta, e a gente vai, né, tendo aí também muitas outras respostas. Mas ali dentro da sinagoga, Jesus também realiza um ensinamento diferente. Percebam uma coisa. O gesto de Jesus, aquilo que Jesus realiza, e também o ensinamento de Jesus. Como é esse ensino de Jesus? A gente simples na sinagoga reconhece esse ensinamento como um ensinamento diferente. Ele ensina como quem tem autoridade. Agora entramos no tema da autoridade de Jesus, a exousia de Jesus. Em que consiste essa autoridade? Essa autoridade consiste na coerência da vida de Jesus entre o fazer e o falar. É uma autoridade que vem do Pai. O Pai lhe dá essa autoridade, comunica essa autoridade, mas essa autoridade se verifica na coerência da vida de Jesus. Aquilo que Jesus fala, ele faz. Aquilo que Jesus faz, comprova aquilo que ele faz. Então, a autoridade de Jesus é um tema que desperta a curiosidade do povo simples. Saímos da sinagoga, vimos o gesto de poder realizado por Jesus, que anuncia o reino de Deus presente, e esse reino deve ser acolhido na liberdade.
Nada pode impedir o homem, nada pode alienar o homem, a pessoa, o ser humano, para que possa acolher e responder ao reino de Deus, à presença de Deus na história, através de seu Cristo Jesus de Nazaré. Em seguida, vamos para a casa de André e de Pedro. Aqui nós temos que chamar a atenção para uma mudança de cenário, da sinagoga para a casa. Guarda bem essa mudança de cenário. Jesus vai para a casa de Pedro e de André, e lá encontra a sogra de Pedro, que está acamada, enferma, doente, febril e deitada. Ali na casa de Pedro, ele realiza mais um gesto revelador da presença do reino de Deus, que é o reerguimento da sogra de Pedro. 3 verbos dentro deste texto do reerguimento da sogra de Pedro vão ritmando a ação de Jesus. 3 verbos importantes, que é Jesus aproximar-se, tomá-la pela mão e levantá-la. Aqui, o evangelista se serve do Salmo 73, onde o salmista, lá no Salmo 73, versículo 23, louva a Deus por tê-lo tomado pela mão direita, a mão que exerce a força de Deus, e introduzido na sua glória. O verbo levantar aqui é muito importante. É um verbo muito significativo para o Novo Testamento e também para a comunidade de Marcos. Porque esse verbo levantar, ele é empregado na ressurreição de Jesus. É o mesmo verbo que o evangelista Marcos usa ao narrar a experiência da ressurreição. Então, o gesto de Jesus é descrito pelo evangelista por um verbo que lembra a ressurreição de Jesus. Jesus faz levantar a doente tomando pela mão. Então, esse simples gesto de Jesus, realizado na casa, antecipa a vitória de Jesus sobre a morte. No versículo 35, vamos ao versículo 35. No versículo 35, o evangelista Marcos relata mais uma vez uma mudança de cenário. Jesus sai da casa para ir recolher-se em oração num lugar deserto. Depois de um dia intenso de atividades, Jesus para se abastecer, para entrar na intimidade com o Deus da aliança. No silêncio da noite, Jesus se põe em sintonia com Deus. Para quê? Para que ele pudesse compreender-se a si mesmo e a sua missão. Então, é pela oração, na intimidade com o Pai, que Jesus reorienta sempre e constantemente a missão da qual ele foi incumbido pelo Pai. É no silêncio da oração da noite, é no silêncio do confronto, que Jesus reorienta a sua vida e a sua missão para o querer do Pai. Jesus é o modelo do homem orante. Para que a sua missão não caia na incompreensão e para que ele também possa sempre mais, na perspectiva que a irmã Zuleika nos disse na semana passada, através da sua humanidade, executar o projeto de Deus, porque Deus em Jesus não nos salva como Deus nos salva na humanidade de Jesus, ele precisa compreender também por onde passa o querer de seu Pai. É nesse sentido que a gente também pode compreender o que a carta aos Hebreus chama da obediência de Jesus. Ele vai, portanto, se colocando no horizonte mesmo do querer de Deus. Vai se colocando diante da vontade de Deus, na escuta da palavra do Deus que ele chama de Pai.
Mas ele só pode fazer isso quando ele se retira para colocar-se em oração. Mudamos mais uma vez o cenário. Então, agora nós vamos para os versículos 40 a 45, que eles servem de transição para o dia missionário em Cafarnaum e uma série de controvérsias entre Jesus e os seus adversários, os escribas e os fariseus, até o capítulo 3. Nesses versículos 40 a 45, a narrativa do evangelista nos mostra a purificação de um leproso. Mais um gesto de poder Jesus realiza. O leproso, nós precisamos entender, é aquele que traz consigo uma enfermidade na pele, o aspecto fica muito feio, naquele tempo era muito difícil, por isso o leproso era tirado do contexto social, do convívio social e excluído. Mas vigorava no ambiente de Jesus, principalmente vindo do Antigo Testamento, a chamada teologia da retribuição. Ela disseminava a ideia de que, quando o judeu piedoso era fiel à lei, ele recebia de Deus bênção e prosperidade. Se o judeu fosse infiel, ele receberia as maldições e os castigos. Dentro dessas maldições e castigos, dentro dessa lógica, estavam também as enfermidades. As enfermidades eram castigos em decorrência do pecado, seja dos pais ou da própria pessoa. Ainda está muito atrelado aqui na mentalidade do povo de Jesus, essa ideia da hereditariedade do pecado. Nesse sentido, o enfermo, ele era considerado um pecador público. Então, o leproso vivia uma situação ainda pior, porque devido ao risco do contágio, ele era colocado para fora da convivência e, consequentemente, não podia participar da vida religiosa, não podia ir à sinagoga, não podia ir ao templo. Ficava privado, portanto, da vida social. Era uma humilhação, era uma morte socio-religiosa em vida, por assim dizer. Os leprosos eram mortos-vivos, eram cadáveres ambulantes. Nessa perspectiva, então, Jesus realiza mais um gesto, e a gente pode compreender esse gesto na mesma perspectiva do gesto anterior, ao levantar a sogra de Pedro, ao restituir a vida enferma da sogra de Pedro. Então, na narrativa anterior, a gente vê o evangelista usar o verbo levantar, egeirem, que quer revelar a ressurreição de Jesus para o discípulo. Aqui, nessa cena da purificação do leproso, Jesus também realiza uma ressurreição. Por quê? Porque no ambiente judaico, o leproso era um morto e a cura do leproso era comparada à ressurreição de um defunto. O verbo levantar nos diz, então, e nos mostra aquilo que Jesus realiza na vida da sogra de Pedro, projetando-a para a vida, mas ilumina também aqui a purificação do leproso, ressuscitando-o dessa condição de morto social e de um morto também para a vida religiosa. O versículo 41 nos mostra a atitude de Jesus. Jesus toca, estende a mão e toca o leproso. Jesus entra na situação existencial do leproso. Ao tocar, Jesus também se deixa tocar.
Jesus toca a marginalização e a humilhação daquele leproso, daquele homem. Toca o seu sofrimento. Sente também como leproso. Marcos quer revelar, portanto, que em Jesus está o reinado de Deus, está o Messias esperado. Não simplesmente porque ele cura, mas porque ele reintegra a pessoa. Reintegra a pessoa ao convívio social, religioso e comunitário. A cura em si não tem valor algum se não promover e não devolver a dignidade da vida que antes foi humilhada, ultrajada e limitada. Então, essa purificação que Jesus realiza é uma ressurreição na vida desse leproso e o reinsere também para a vida em sociedade, recuperando, portanto, a sua dignidade, recuperando, portanto, a sua vida. Interessante que o homem, não é, o leproso, recém-curado, ele se torna também um anunciador da palavra. Ou seja, ele comunica a mensagem contida no gesto de Jesus. Ele se torna um evangelizador. Restituído na sua dignidade, esse homem passa, portanto, a ser também um anunciador do evangelho, da boa nova, daquilo que aconteceu com ele. Encerra-se o capítulo 1 e nós entramos então no capítulo 2, onde nós já temos as controvérsias entre Jesus e as autoridades de seu povo, os escribas e os fariseus. Contexto desse capítulo 2, portanto, é referente ao tema da autoridade de Jesus frente às instituições religiosas ali do seu tempo. Então, as controvérsias ou as polêmicas entre Jesus e os fariseus estão ligadas ao tema da autoridade de Jesus. Marcos nos apresenta uma série de polêmicas envolvendo Jesus. No início do seu ministério, Jesus é acusado de fazer-se igual a Deus, por perdoar os pecados. Marcos 2, de 1 a 12. De comer com os pecadores e publicanos, dos versículos 15 a 17. De não ensinar aos seus discípulos a praticarem o jejum, em 18 a 22. Temos então essa controvérsia também sobre o jejum. Mas a controvérsia central é sobre o sábado. A autoridade de Jesus em relação ao sábado. Jesus mostra, através do seu gesto de poder, dos seus ensinamentos, que sua autoridade vinha de Deus. Realiza os gestos de libertação na sinagoga, cura a sogra de Pedro, purifica o leproso, e agora revela a sua autoridade em relação ao sábado. O sábado, na tradição judaica, Antigo Testamento, foi a primeira instituição religiosa instituída por Deus, antes mesmo da construção do templo. O sábado era o grande santuário onde o homem não só entrava em repouso do seu trabalho, mas organizava e reorientava a vida na dinâmica do projeto de Deus. O sábado, portanto, recolocava o homem no horizonte de Deus. E Jesus, portanto, vai mostrando, através do seu ensinamento, através da sua atitude, a sua autoridade em relação ao sábado. Tomemos o versículo 23 ao versículo 24. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam.
Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Então, o contexto do fazer o que não é permitido em dia de sábado, porque o sábado é o lugar do descanso, do repouso, não só para o homem, mas para reorientar o homem para Deus. Marcos insere, então, os adversários de Jesus na cena. É interessante. Por quê? Porque dentro da pedagogia do sábado, o homem não podia caminhar mais que 1.200 metros. Marcos mostra os fariseus quebrando essa regra, os escribas quebrando essa regra para criticar, para vigiar a Jesus. Uma ironia marcana, uma ironia de Marcos, talvez para evidenciar algo muito sério. Ao invés das lideranças, dos escribas, dos fariseus estarem cultuando a Deus ou fazendo o bem ao próximo, estavam vigiando a vida dos outros. Acho que não muito diferente do que acontece hoje, né? Ao invés de empenharmos a vida no projeto de Deus, nos perdemos nas periferias, naquilo que é periférico, naquilo que não é essencial. E mais, nos tornamos rigoristas. O rigorismo farisaico é forte aqui no texto, a ponto de eles irem vigiar e observar se alguém transgredia a lei. O rigorismo transforma o homem, seja ele piedoso ou zeloso, em hipócrita. Todo extremista é sempre permissivo consigo mesmo. Isso é muito interessante de notar dentro da dinâmica do texto bíblico. A obsessão dos fariseus pelo sábado faz com que os fariseus se fechem a ponto de nem mesmo compreenderem as Escrituras. Não importa se a vida humana está em risco. E qual é o risco aqui? A limitação que a fome causa. Nesse sentido, Jesus devolve aos fariseus, aos escribas, um argumento da própria Escritura. Ele se serve do exemplo de Davi, que come do pão destinado aos sacerdotes, justamente porque Davi e seus companheiros estavam passando fome, estavam necessitados, apresentavam uma necessidade primária. Mas na cabeça dos fariseus isso não entrava, isso não era importante. Jesus então declara no versículo 27: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então é um dito todo sapiencial que Jesus recupera e que coloca o sábado, a instituição do sábado, dentro do seu sentido original para o homem. O bem do ser humano, conforme Deuteronômio, capítulo 5, de 12 a 15. O sábado e a lei foram feitos para o bem do ser humano. Então, Jesus reitera, através desse título, Filho do Homem, como Senhor do sábado, que, de fato, o sábado deve ser ressignificado, ou seja, ele deve ser colocado na sua essencialidade, em vista do bem do ser humano. Então, com o título de Filho do Homem, Jesus reivindica aqui a sua condição divina e a sua missão de reordenar a criação. Coloca o ser humano no centro da relação com Deus, e não um mero preceito. Jesus recoloca o ser humano no centro da relação com Deus. Não existe relação com Deus que não passe pelo outro. Vamos para uma próxima controvérsia,
que é gerada também no contexto de um gesto de poder que Jesus realiza na sinagoga no sábado, lá no capítulo 3. Vamos passar para o capítulo 3. O homem, então, com a mão atrofiada, mais uma controvérsia, mais uma discussão, mais um conflito em relação da autoridade que Jesus tem em relação ao sábado. Jesus, num dia de sábado, na sinagoga, restitui a vida do homem que estava com a mão atrofiada. Com a mão atrofiada, ele não pode trabalhar. Se não pode trabalhar, não tem vida. Por ser já um enfermo, já era considerado pecador público. Algo de muito sério devia ter cometido. Jesus restitui a sua dignidade, a sua vida, vivendo, realizando, melhor dizendo, mais um gesto de poder. Então, o evangelista, ele dá aqui os tons da atitude de Jesus. Mais uma vez, ele se serve do verbo egeirem, mas na forma imperativa. A ordem de Jesus, levanta-te, e vem para o meio. Então, ao ordenar que aquele homem se levantasse e ficasse no meio da sinagoga, no meio do recinto, Jesus torna aquele homem protagonista da sua própria vida e revela aos que estão ali na sinagoga que o verdadeiro culto e a verdadeira religião devem ter sempre presentes o bem do ser humano. Aqui a gente já vai compreendendo também por que Jesus realiza o seu gesto de poder num contexto da sinagoga. Ele quer denunciar a sua indignação com o modo através do qual o judeu se relacionava com Deus. A sua indignação com a religiosidade, que estava fechada ao amor, que estava fechada ao irmão, não passando pelo seu horizonte de visão a vida ameaçada do irmão que sofre. Jesus denuncia, portanto, a hipocrisia da religião que se fecha sobre si mesmo e não provê nenhuma atitude de amor e de resgate, de acolhimento para o outro que sofre. Ao ressignificar o sábado, Jesus mexe com aquilo que as lideranças de seu povo consideravam mais sagrado. E, ao mesmo tempo, chama a atenção, tanto dos discípulos, como também do povo que está ali ao redor, para aquilo que é essencial na vida, e não para o que é periférico. O essencial é sempre a promoção do bem do ser humano e a desalienação desse ser humano. A promoção do ser humano, da dignidade, da vida do ser humano. Depois, o evangelista Marcos coloca para nós, do versículo 7 ao versículo 12, um sumário, ou seja, um resumo da atividade curadora de Jesus, dos gestos de poder que Jesus vai realizar. Para que serve esse sumário, de 7 a 12? Serve justamente para fazer uma transição para uma próxima controvérsia, que é a controvérsia entre os fariseus, os escribas, em relação à ação de Jesus. A pergunta que está, pano de fundo, dos versículos 20 a 30 é: por ordem de quem Jesus realiza aquilo que ele realiza? Os fariseus dizem que é por meio do príncipe dos demônios, que é por meio de Baal-Zebi,
o senhor das moscas. Por meio de Beelzebu, ele expulsa os demônios. Essa é a declaração das lideranças. Através dessa concepção e dessa declaração acerca da missão de Jesus, da ação de Jesus, o que os fariseus estão fazendo? Eles estão rejeitando a atuação de Jesus e rejeitam fundamentalmente que Deus possa agir em Jesus. Rejeitam que Deus possa agir em Jesus. Então, Jesus responde para eles através de uma parábola, de uma historinha, acerca do reino dividido. Depois, Jesus faz uso de uma imagem também presente no Antigo Testamento, que é a imagem do homem forte, dono da casa, que é surpreendido por alguém que é mais forte. Quem é esse mais forte? É o próprio Deus. Na perspectiva de Jesus, o valente é o próprio Deus, que domina o mais fraco e faz acontecer a vitória de Deus presente na história. Esse mais forte, como o próprio João Batista já anunciou, é o próprio Jesus. Só que as autoridades têm dificuldade de reconhecer em Jesus o enviado de Deus. Nesse sentido, peguemos ali os versículos 28 a 29. Em verdade vos digo, diante da atitude de dureza, de rejeição, de resistência dos fariseus, Jesus diz o seguinte: tudo será perdoado aos homens, tanto dos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Como compreender esse dito de Jesus naquele tempo, hoje? Devemos que também aqui dar um passo na desmitificação de muitas ideias que a gente tem sobre o pecado eterno, que Jesus fala aqui, que Marcos transmite para a sua comunidade. Pecado eterno, palavra hebraica, hatá, olam, não pode ser entendido aqui como recusa do perdão. Pecado eterno aqui é uma expressão que indica não a irremissibilidade do pecado, a possibilidade do pecado ser redimido. Não. Pecado eterno aqui indica a qualidade daquele ato. Ou seja, quão forte essa rejeição é diante de Jesus e diante do projeto de Deus que se delineia a partir de Jesus. Esse ato de rejeição é um pecado eterno. Um hatá olam. Ou seja, é um ato muito forte, é um ato pesado, que em última análise é contra o próprio Deus e que não pode ser expiado dentro da tradição judaica através dos sacrifícios. Aquele que comete um pecado dessa qualidade, dessa natureza, se submete somente à misericórdia de Deus. Então, Deus é quem tem a última palavra diante dessa pessoa que, no contexto dessa controvérsia da ação de Jesus, recusa a ação de Deus em Jesus. Então, mais uma vez, esse pecado eterno não diz da irremissibilidade do pecado, mas está dizendo do ato em si. Quão pesado ele é. Jesus está denunciando, portanto, a recusa das autoridades do povo em reconhecer nele o autorizado
o ungido, o plenipotenciário de Deus, enviado e marcado com o seu Espírito. É sobre a recusa, portanto, dos fariseus, das lideranças do povo, que Jesus está falando dessa forma. O perdão dos pecados fica tão somente a critério e ao querer de Deus. A misericórdia de Deus é sempre que falará, e falará com a última palavra. Encerramos assim o capítulo 3 e vamos para o capítulo 4. Nesse capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós temos as parábolas. Um ensino em parábolas que Jesus transmite aos discípulos e transmite àqueles que estão ao seu redor. Então, pegando desde o capítulo 1. No capítulo 1, nós vemos um Jesus em constante movimento, que desloca os seus discípulos através do chamado para o seguimento, para o discipulado, realiza gestos de poder. Estes gestos de poder, eles mostram que Jesus tem autoridade como o enviado de Deus para anunciar o reino. Jesus vai entrando numa série de controvérsias, ao mesmo tempo que vai também executando esses gestos de poder. Marcos até agora mostra quem é Jesus através dos gestos de poder. Um Messias, portanto, somente pelas obras. Agora, no capítulo 4, vemos Jesus como Messias por palavras. Através do seu ensinamento sobre o reino de Deus. E ele se serve de um recurso que já era usado dentro dos círculos do seu tempo, dos círculos judaicos, que é a parábola. A parábola, ela pertence ao gênero literário dos livros sapienciais. Parábola, em hebraico, mashal, pertence aos gêneros literários dos meshalim, que são recursos pedagógicos utilizados pelos rabinos para ensinar, transmitir um ensinamento importante, servindo-se da simplicidade da vida cotidiana. Servindo-se do cotidiano. A palavra parábola, ela significa, em grego, a tradução do meshalim, para parábola, parabolém, significa literalmente jogar, balém, para o lado, parar. Ou colocar lado a lado duas coisas, dois elementos, a fim de fazer uma comparação e tirar dela distinções. Comparação e distinções. Ela é diferente das alegorias. A parábola, ela é, dentro do gênero literário sapiencial, uma forma de servir-se do cotidiano para, portanto, transmitir um ensinamento profundo. Mas ela é formada, por assim dizer, por três termos. Um termo conhecido, um termo desconhecido, que gera um terceiro termo. Qual seria, portanto, o termo conhecido, por exemplo, dentro das parábolas que Jesus conta? Por exemplo, peguemos a parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda. A semente de mostarda, portanto,
ela é um elemento conhecido tanto de Jesus, como também da sua realidade. Qual é o termo desconhecido? A comparação que Jesus faz. O reino de Deus. Então, o termo desconhecido, o reino de Deus, como termo desconhecido da palavra, ele gera interesse, provoca interesse pelo ensinamento daquela parábola. Então, a gente chega à seguinte conclusão. As parábolas, elas têm 3 funções. A primeira função, chamar a atenção do leitor através dos elementos desconhecidos, dos elementos exagerados, exacerbados, no bom termo, né? No bom sentido do termo. Então, chamar a atenção do leitor ouvinte. Segundo, provocar o público através do ensinamento e dos elementos exacerbados, dos elementos paradoxais, que se fazem presentes na parábola, aquilo que chama a atenção, e levar o público, o leitor discípulo, a audiência, a uma mudança de atitude. Chamar a atenção do leitor pelo elemento conhecido e pelo elemento desconhecido. Provocar o leitor e fazer com que ele mude de atitude. Qual é o conteúdo das parábolas de Jesus? Essencialmente, o reinado de Deus. Vocês podem estar percebendo que estamos utilizando o termo reinado de Deus ao invés de reino de Deus. É um termo mais atual dentro da pesquisa, da exegese. Reinado de Deus significa o quê? Um lugar físico? Uma região? Uma localidade? Não. O reinado de Deus é a ação de Deus mesmo na história. Esta atuação de Deus se dá através de seu enviado plenipotenciário, Jesus de Nazaré. Portanto, o reino é, antes e acima de tudo, uma pessoa. Orígenes, escritor eclesiástico, já dizia acerca de Jesus que ele é a autobasileia, ou seja, o reino em pessoa, o reino em si mesmo. É a ação de Deus através de Jesus de Nazaré na história. Agora, essa ação de Deus nos toca a todos nós. Nos chama, nos convida, nos desloca através da experiência pessoal que fazemos com Jesus em Nazaré. Qual a consequência desse chamado, desse deslocamento, dessa experiência com Jesus em Nazaré? Viver a mesma vida de Jesus. Portanto, da experiência com este reinado de Deus, com Deus agindo na história através de Jesus, brota uma consequência ética, ou seja, um modo de ser e de existir na história, que é o modo de ser e de existir de Jesus, que se torna o modo de ser e de existir do discípulo do reino. Alguns vão, dizer que o reino de Deus não se constrói, não se edifica, mas a interpretação também aqui, ela é livre nesse sentido. O reino de Deus, ele acontece na história, o reinado de Deus acontece na história através de Jesus em Nazaré, e se solidifica também através do testemunho dos discípulos e das discípulas de Jesus
que se decidiram a viver na perspectiva da ética, do modo de ser e de existir proposto pelo reino de Deus, proposto pela própria atuação de Jesus. As parábolas, elas tratam então de visibilizar o reino de Deus acontecendo na história. São modos pedagógicos que Jesus se serve para dizer como o reino vai se desenvolvendo na história. Repito, até aqui nós víamos a atuação de Jesus sempre balizando entre um gesto de poder, um ensinamento, uma controvérsia. Agora nós vemos a autoridade de Jesus como Messias através do seu ensinamento, através da palavra que ele anuncia. Depois, se você tiver curiosidade, pegue as parábolas do capítulo 4 e as releia por inteiro. Chegamos no capítulo 5. E no capítulo 5 nós temos aqui uma conclusão dessa nossa sessão, que visa, portanto, nos responder essa primeira pergunta. Quem é Jesus de Nazaré? Que reino ele anuncia? Então, a autoridade de Jesus agora transpõe o limite da Galileia, indo para o outro lado da margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia, na região dos Gerasenos. Marcos 5, de 1 a 20, relata para a gente, então, mais um gesto de poder que Jesus realiza, um exorcismo, ali na região de Gerasa. É uma região de população mesclada, uma população gentia, com uma forte presença do Império Romano, do exército romano ali, melhor dizendo, e também, provavelmente, de alguns colonos judeus. Então, é uma região bem misturada. Jesus vai até então essa região. Ali, quando Jesus desembarca, vem ao encontro dele um homem possuído por um espírito impuro, mentalmente perturbado. Quais as características desse homem que Marcos nos dá? Vive nas grutas, usadas como túmulos. O termo túmulo aqui é mencionado 3 vezes. Por viver entre os túmulos, ele não é apenas um impuro, porque o judeu não podia mexer num cadáver. Ter contato com os mortos tornava a pessoa impuro, segundo a tradição judaica. Ele não é só impuro porque vive entre os túmulos, mas ele também é descrito por Marcos como alguém que se identifica com os mortos. É alguém que tem, ou melhor, não tem nenhuma capacidade de responder à vida. Está alienado, está aprisionado e não tem liberdade para responder à novidade do reino que se aproxima. Entra Jesus num confronto com esse homem e, perguntado sobre sua identidade, era um costume no tempo de Jesus, perguntar a identidade do espírito impuro, e esse espírito impuro responde que se chama legião. A palavra legião aqui é uma palavra latina, pertence, portanto, ao Império Romano. Nesse sentido, Marcos está fazendo uma alusão à dominação que os romanos também exerciam ali na Palestina. Jesus entra em confronto com ele, com esse homem, ele revela a identidade,
legião, né? A legião, ela continha 6.000 soldados romanos, então é algo bem exagerado, bem hiperbólico, mas Jesus manda esse espírito deixar o homem, essa situação de perturbação, deixar o homem. O homem se sente ameaçado na sua condição. Por quê? Porque essa condição também era uma maneira dele se acomodar em seus problemas. E a gente vai sempre se acomodando também nos nossos problemas. Fazendo, não é, essa comparação, essa metáfora, nós temos também a tentação de, diante de algum obstáculo, diante de algo que nos trava a vida, nos acomodarmos e nos colocarmos na postura da vitimização, que nos impede de responder ao projeto do reino, ao projeto de Deus, com autonomia, com liberdade. Jesus realiza então a liberação desse Gerazeno, desse homem ali do território de Gerasa. O povo fica sabendo, vai ao encontro de Jesus e do homem, e encontra o homem sadio, sentado junto com Jesus. Mas a atitude do lugar é que nos chama a atenção e que nos deixa uma interrogação. Eles pedem que Jesus deixe o local. É uma interrogação que brota também do próprio texto. Por que deixem o lugar? Será que Jesus está causando temor naquele povo? Ou eles estão sentindo-se lesados no prejuízo econômico por terem perdido uma manada de porcos? O endemoniado pede que seja enviado o espírito obsessor para a manada de porcos. E a manada de porcos se atira no mar. Não vamos entrar no contexto da geografia, da localização desse mar ali. Mas, por conta do quê? Jesus é pedido para deixar o local. Por conta do temor que causa ou por conta de um prejuízo econômico? Que ali os cuidadores da manada de porcos provavelmente tiveram. Um outro modo de dominação e de alienação também. O poder econômico. É uma denúncia também, muito provavelmente, o evangelista Marcos faça. Marcos, então, o evangelista dos gentios, depois ensina que não é preciso acompanhar Jesus até a terra dos judeus. Essa é a intenção do recém-liberado do espírito impuro. Ele quer seguir Jesus, quer ir com Jesus. E Jesus diz para ele ficar ali e testemunhar tudo aquilo que Deus fez em seu favor. Com essa fala, Jesus está querendo dizer que ali, naquela terra, ele pode ser e se tornar um discípulo e mensageiro da vinda do reino e desse reino que gera liberdade e vida para a vida dos que estão aprisionados, para a vida dos que estão se sentindo, impossibilitados de responder com sua própria liberdade ao projeto de Deus, ao projeto amoroso de Deus. Passamos para a próxima cena, que vai concluir, portanto, a nossa noite de hoje. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43. A cura da hemorroísa e a revivificação da filha de Jairo, a menina Talita. Vamos mudar de cenário. Jesus sai da região dos Gerasenos e vai para outra margem do lago.
está a caminho para curar uma menina de 12 anos. Aqui, Jairo chega, o chefe da sinagoga, chega até Jesus, pede a cura de sua filha, porque estava doente, e no caminho Marcos interrompe a narrativa e coloca uma outra personagem, uma mulher que sofre há 12 anos de uma hemorragia contínua, que a torna impura. O sangue, na tradição judaica, ele é o princípio de vida, é o princípio gerador da vida. Por isso que não se pode ter contato com o sangue na tradição judaica, porque o sangue do outro simboliza a vida. A vida é dom de Deus e somente Deus tem, portanto, a vida do ser humano nas mãos. Quando alguém entra em contato com o sangue do outro, acaba se tornando impuro. É interessante que a gente lance um olhar aqui sobre a questão da pureza e da impureza no contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, puro e impuro são conceitos rituais, são conceitos do culto, das prescrições. Puros são as coisas que são permitidas para o uso comum do povo. Impuro é aquilo que cai sob alguma reserva, sob alguma prescrição, sob algum mandamento, algum interdito de ordem divina, que não pode ser usado e nem sequer tocado. Por exemplo, no caso narrativo aqui, o sangue. A mulher, por ter um fluxo sanguíneo desregulado, por ter uma hemorragia fora de controle, tinha contato com seu sangue e, por isso, ela era uma excluída, porque estava impura, impossibilitada de tomar parte da vida em sociedade e da vida religiosa. Ela tem a intuição de tocar, pelo menos, no manto de Jesus. Depois que toca, o relato nos mostra, não é, que uma força sai de Jesus, Jesus se volta para ela, Jesus se volta para a multidão, melhor dizendo, e pergunta quem naquela multidão que o cercava o havia tocado. Ela, portanto, toma a iniciativa e revela, portanto, ter sido ela quem tocou. E o que Jesus responde para ela? Aqui é o centro dessa narrativa. Tua fé te salvou. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de tua doença. Tua fé te salvou. Qual é o sentido da fé na Bíblia? A fé, em primeiro lugar, tem seu sentido fundamental como constância e firmeza. No Evangelho de Marcos, significa essencialmente a firme confiança em Deus e no seu enviado, Jesus de Nazaré. Num primeiro momento, o sentido da fé em Marcos é crer no Evangelho. A confiança no anúncio da chegada do reino e naquele que o anuncia. Para, portanto, se deixar invadir por essa fé, é preciso converter-se, mudar a mentalidade, assumir o caminho do discipulado. Então, no primeiro sentido, a fé é adesão ao Evangelho, a confiança de que este Jesus é portador da boa notícia do reino que se faz presente na história. O segundo sentido, um pouco mais corriqueiro em Marcos, é a confiança nas obras de poder que Jesus realiza, que confirmam que ele é o enviado de Deus para inaugurar o reinado de Deus.
Primeiro sentido, portanto, o sentido da fé é crer no Evangelho. O segundo é crer nas obras que respaldam o anúncio desse Evangelho, dessa boa nova, que é inaugurada por Jesus de Nazaré. Tua fé te salvou. Segura aqui essa afirmação. Depois, Jesus, enquanto dialoga com a mulher, é surpreendido pela notícia de que a menina, a filha de Jairo, havia, portanto, morrido. Um dos pessoal, da casa de Jairo chega e diz: não incomoda mais o mestre, a menina morreu. E então, Jesus devolve para Jairo o seguinte: não tenhas medo, tem fé, tenha fé. Mais uma vez, Jesus recoloca o horizonte da fé para o leitor, para o discípulo, para aquele que está ao seu redor. Tenha fé, ou seja, a confiança de que o reino chegou, de que a boa nova está sendo anunciada e de que essa boa nova realiza uma mudança de vida na história e que se serve também da realidade para então confirmar a presença de Deus em Jesus de Nazaré. Jesus vai, portanto, até a casa de Jairo e depois de caçoarem dele, ele toma consigo Pedro, Tiago, João e os pais da menina e adentra para casa. E ali ele realiza mais um gesto de poder. Ele revivifica a filha de Jairo. Então, quando ele levanta a menina, o evangelista também usa mais uma vez o verbo levantar, ele está aludindo àquilo que acontecerá com ele na sua ressurreição. Então, a comunidade cristã, a comunidade de Marcos, vê no pedido do Pai que ela seja salva e que viva, no versículo 23, como uma previsão do dom da vida eterna, dada, portanto, por Jesus. Encerramos a leitura desse bloco, mas uma pergunta, então, fica para nós. Quem é Jesus de Nazaré? Já respondemos durante esta leitura global. Que reino ele anuncia? Vocês puderam perceber que o reino anunciado por Jesus é um reino que precisa, primeiramente, ser acolhido, que precisa ser e ter como destinatários desta ação de Deus aqueles que se encontram às margens, aqueles que se encontram excluídos, os enfermos, por consequência, eram considerados pecadores, os impuros, aqueles que não conseguem responder ao projeto de Deus, porque se encontram alienados, tolhidos da sua liberdade. O reino que Jesus anuncia é um reino que coloca, portanto, o ser humano, a pessoa, no centro, como destinatários desse projeto, como destinatários deste anúncio de que a atuação de Deus se faz presente na história através de Jesus de Nazaré. Terminamos, a contento, a leitura desse bloco e estamos, então, abertos aqui às perguntas.
Muito bem, o Alessandro explicar novamente sobre a explicação do pecado contra o espírito. Por que usar o termo reinado e não reino? Muito bem. A questão do pecado contra o espírito aqui é a rejeição, em simples palavras, a rejeição da atuação de Deus em Jesus de Nazaré. Nesse sentido, aquele que se opõe ao projeto de Jesus, que se opõe à ação de Deus em Jesus, está se opondo ao próprio Deus. Mantenha a pergunta para mim, por favor, Jonathan. Por que usar o termo reinado e não reino? Muito bem. O termo reinado é um termo mais atual, em que a gente consegue aqui captar a ação de Deus através de Jesus de Nazaré. Não sei se ficou claro a questão, né, dessas duas perguntas. A próxima pergunta? Alguma reação? Então, nós vamos fechando, né, a noite de hoje, dentro do nosso tempo, para que nós também possamos, né, ruminar, meditar mais, né, o texto do Evangelho de Marcos e possamos, então, né, ser fiéis aqui ao nosso cronômetro também. Né? Foi muito bom, né, estar com vocês, possibilitando essa leitura no global, né, aqui deste bloco do Evangelho de Marcos, né, capítulo 1 ao capítulo 5, e, nesse sentido, prepararmos o terreno para a semana que vem. Né? Então, quinta-feira que vem, nos encontraremos novamente, né, às 19h30, né? Rezamos para que o problema com a conexão, né, seja sempre mais resolvido e que a gente possa proporcionar esse momento formativo, né, para a nossa arquidiocese, para nossas comunidades, para você, povo de Deus. Um grande abraço, uma boa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pelas tuas reações. Compartilhem o vídeo, compartilhem a noite de hoje, para que mais pessoas possam ter acesso e possam sempre mais, né, mergulhar nesse horizonte da palavra de Deus. Não perca, então, a próxima semana, né, a nossa próxima noite do mini curso sobre o Evangelho de Marcos. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Qualquer pergunta, podem também deixar no comentário, que depois a gente se encarrega de responder e de esclarecer. Um abraço, tudo de bom.